Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 7. Como os irmãos bem sabem, nós estamos utilizando alguns exemplos, algumas famílias do Antigo Testamento para tirar aplicações para as nossas famílias. Nós estamos no mês no qual as igrejas presbiterianas celebram o mês da família. E nós temos observado alguns aspectos. Nós já observamos a família de Abraão, nós olhamos a família de Isaac, com Jacó e Esaú, na semana passada. Nessa noite nós estaremos observando um pouco sobre a família de Noé. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Hebreus, capítulo 11, e vamos fazer a leitura do versículo 7. Após a leitura nós voltaremos para Gênesis, capítulo 6. Mas de início, Hebreus 11, versículo 7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Oremos. Pai Santo, Deus amado e querido, nós exaltamos ao Teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor já falou conosco nessa noite. O Senhor já tem instruído os nossos corações. O Senhor nos tem fortalecido por meio da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que mais uma vez nessa noite o Senhor esteja falando aos nossos corações para que sejamos edificados pela Tua palavra. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós não precisamos de muita coisa para perceber que o mundo vai mal. As coisas estão invertidas, valores invertidos, coisas que anteriormente eram consideradas erradas, abominações, pecados, hoje passa a ser mais aceito em meio à nossa sociedade. A verdade é que parece que a sociedade tem enlouquecido e esse enlouquecimento tem sido feito de maneira progressiva. A gente até quer criar expectativas de que as coisas vão melhorar, de que o mundo vai melhorar. Nós colocamos expectativas sobre governantes, nós colocamos expectativas sobre ideologias, nós colocamos tantas e tantas expectativas, mas os homens insistem em se afundar nos seus próprios pecados. E o próprio Cristo, em Mateus capítulo 15, versículo 19, vai dizer que do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. O mundo vai mal. Tudo isso em decorrência dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões. E diante desse cenário, nós ficamos numa posição bastante delicada. Porque esses ataques, eles não são apenas no mundo lá fora. Esses ataques, essas falsas ideologias, elas acabam atingindo as nossas famílias. As nossas famílias são alvos dessas ideologias, e eu vou citar algumas ideologias. Por exemplo, a ideologia de gênero, o movimento LGBT, o crescimento do número e a naturalização do divórcio. Infelizmente, segundo algumas pesquisas, o número de divórcios não difere muito entre os não cristãos e os cristãos. Isso tem se naturalizado, casamentos estão cada vez mais frágeis, conflitos permeando as nossas famílias. Isso se agrava porque essas ideias, essas ideologias, elas acabam se tornando naturais e sendo normalizadas nas canções. É triste ver o número de músicas que apontam para o adultério, para a embriaguez, para a prostituição, para tantos e tantos pecados que acabam sendo naturalizados. E os nossos jovens, as nossas crianças, eles acabam vendo tais coisas que anteriormente eram abominações, passam a ser vistas com naturalidade. Mas não apenas nas músicas, nas nossas redes sociais também, nos filmes que nós assistimos, nas séries que acompanhamos, certamente você já deve ter lembrado de algum elemento desses. Pornografia, prostituição, drogas, ataques e mais ataques a nossas famílias, a nossa igreja, e por vezes nós ficamos de braços cruzados, sem saber o que fazer.
Infelizmente, essas coisas elas não ficam lá fora, elas acabam adentrando também a vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Cada vez mais cedo, os nossos filhos têm acesso à pornografia, por exemplo. Nós precisamos nos posicionar contra determinadas questões. E às vezes, nos posicionar vai levar com que o mundo nos veja de maneira preconceituosa, achando que nós somos preconceituosos ou até mesmo caretas. Somos obrigados, por vezes, a nos calar e a aceitar de maneira passiva o avanço do mundanismo sobre a nossa sociedade e, por vezes, até mesmo sobre os nossos lares. Mas não bastasse os ataques externos que sobrevêm às nossas famílias, nós vemos famílias se destruindo por conta de brigas e de contendas que acontecem internamente. O abandono familiar tem sido um grande problema em nosso meio. Eu sou professor de uma escola pública e boa parte dos meus alunos não conhece os seus pais. São criados por terceiros, por avós, ou até mesmo pessoas que não estão ligadas ao seu nível de parentesco. Perceba que loucura nós estamos vivenciando, que loucura nós estamos percebendo em nossa sociedade. Não são poucos os casos dos filhos que nunca viram a face dos seus pais, são abandonados ainda quando crianças. E por vezes os filhos estão dentro das suas próprias casas, mas os pais não são presentes. Preferem dar prioridades aos trabalhos, aos seus prazeres, e não veem os filhos como o Salmo 127, versículo 3 apresenta. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos não são vistos mais como herança do Senhor, mas como fardo. Não são poucas as famílias que não querem ter filhos. Tem até um movimento aí daqueles bebês que são bonecos. Isso é loucura da nossa sociedade, querendo influenciar cada vez mais como nós devemos lidar com os nossos filhos, até mesmo chegando ao ponto de nós não termos filhos, defender essa loucura. Mas isso não é algo presente apenas nos nossos dias. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 6, porque Noé vivia dias maus também. Nós iremos observar o capítulo 6 e 7, nós não faremos a leitura por ser bastante extenso, mas nós iremos ler algumas passagens. Em especial, gostaria de ler os 5 primeiros versos de Gênesis capítulo 6. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre sobre o ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão sempre pequenos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. E aí o versículo 5 diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Perceba que isso não é algo típico apenas dos nossos dias. A maldade já estava presente nos dias de Noé. Diante desse cenário que Noé vivenciou e que nós vivenciamos em nossos dias, eu gostaria de refletir juntamente com os irmãos sobre a necessidade de nós protegermos a nossa família. E nós só poderemos proteger as nossas famílias quando protegermos elas no Senhor. Perceba que nós vamos tirar algumas lições sobre a vida de Noé. E a primeira lição está no versículo de número 8. Apesar de toda essa maldade, essa mazela que vivia os homens nos dias de Noé, o versículo 8 diz: porém Noé encontrou um favor aos olhos do Senhor. E em primeiro lugar, nós devemos proteger, nós podemos proteger as nossas famílias quando nós vivermos em retidão. Diante da multidão de pecados e da verdade que o mundo jaz no maligno, nós devemos permanecer firmes no Senhor. Em 1 João,
capítulo 5, versículo 19, o apóstolo diz: sabemos que nós somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Perceba que há dois grupos, dois povos. Aqueles que estão presentes e alicerçados, firmados em Deus, que pertencem a Deus, mas também aqueles que jaz no maligno, que estão entregues aos seus próprios pecados. Às vezes nós vamos utilizar esses versículos para apresentar a maldade do mundo, e é verdade, mas nós utilizamos esses também para justificar os nossos próprios pecados, as nossas próprias falhas. Eu faço isso porque a sociedade já está deturpada. Eu faço isso e eu peco assim porque o mundo jaz no maligno, e eu, para não ser prejudicado, eu vou ter determinadas posturas como as do mundo. Já imaginou se Noé tivesse feito isso também? Se Noé tivesse seguido esse caminho, a humanidade tinha sido destruída totalmente ali. Porque a única família que ficou viva após o dilúvio foi a família de Noé. Mas por vezes é mais cômodo para nós nos conformar com esse mundo. É mais cômodo para nós aceitarmos os pecados da nossa sociedade. É mais cômodo para nós seguir os rumos e caminhar em direção ao abismo juntamente com o mundo. Mas quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós estamos entregando os nossos filhos e as nossas famílias também nas mãos do maligno. Nós somos responsáveis. Você que é marido é responsável pela sua esposa e pelos seus filhos. Você que é esposa, da mesma maneira. Nós somos exemplos para aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. A expressão achou graça aponta para a graça e a misericórdia que o Senhor derramou sobre a vida de Noé. Não havia uma bondade intrínseca e natural de Noé, mas era a bondade e a graça que Deus derramou sobre a vida de Noé. E Noé era um homem que buscava fazer a vontade de Deus. E por isso a família de Noé seguiu aquilo que Noé falava. Quando nós olhamos para o ministério de Noé, é possível que nós achemos que ele fracassou. Diga aí, ele passou aproximadamente 100 anos construindo a arca. A arca não era pequena, era muito grande. O Senhor vai dar as dimensões de como a arca deveria ser construída. E certamente durante esses 100 anos passou muita gente ali e viu Noé fazendo aquele grandioso trabalho. E quando Noé contava o porquê que a arca estava sendo construída, certamente muitos disseram: isso é um louco. Isso não faz nem sentido. Mas perceba, a família de Noé seguia Noé. A sua mulher e os seus filhos. E isso era possível porque Noé vivia em retidão. E aqui nós tiramos a primeira lição para nós. Os nossos filhos nos veem como exemplo. Quando eu era pequeno, o meu desejo era ser forte e trabalhador como meu pai. Certamente nós olhamos e admiramos alguns atributos e características dos nossos pais. Se nós olharmos para os pequenos, nós veremos comportamentos que são presentes na figura dos pais. Se o seu filho observar você na forma como você segue a Cristo, e ele se espelhar em você e seguir a Cristo da mesma maneira que você segue, como anda a vida espiritual do seu filho? Perceba, por vezes nós vamos negligenciando coisas que são pequenas. Às vezes, quando os filhos crescem e abandonam e vão para longe dos pais, os pais dizem: não, mas eu não ensinei isso ao meu filho. Eu não falei essas coisas para o meu filho. Eu dizia coisas ao contrário. Mas a postura que o filho tem é a mesma postura que os pais tinham anteriormente. Nós somos exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles têm observado o zelo e o cuidado que nós temos tido para com as coisas do Senhor. Se a vida de oração do seu filho dependesse da sua vida de oração, como anda a vida de oração do seu filho? Se a vida de leitura da palavra do seu filho se espelhar na vida de leitura que você tem, como anda a leitura da palavra do seu filho? Se o zelo com o culto do seu filho depender do zelo que você tem para com o culto, como anda o zelo do culto do seu filho?
Os nossos filhos se espelham em nós. E aqui, obviamente, não pense apenas no filho que é gerado de nós, mas pense nas pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Às vezes nós queremos pregar e falar do Evangelho de Deus onde quer que estejamos, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, nas nossas atividades, mas as pessoas olham para nós e dizem, ele prega tal coisa, mas ele não vive. E as pessoas não podiam dizer isso de Noé, porque Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, é dito, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse ensino não se limita apenas a palavras, mas a atitudes também. Os filhos de Noé viram um pai que confiava em Deus. A mulher de Noé viu um marido que confiava em Deus, e por isso os seus filhos e a sua mulher seguiu aquilo que Noé dizia. Noé vivia em retidão. Vivamos também, meus irmãos, em retidão. Em Filipenses capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Essa é a nossa postura. Esse é o nosso dever enquanto autoridade, enquanto pais, viver de modo digno do Evangelho, para que os nossos filhos olhem para nós e queiram viver de modo digno do Evangelho, da mesma maneira que nós queremos viver. Às vezes nós vemos pais querendo envolver os seus filhos na atividade da igreja, mas quando nós olhamos para os pais não estão envolvidos nas atividades da igreja. Que exemplo você tem dado ao seu filho? Que exemplo nós, enquanto lideranças da igreja, temos dado aos membros da nossa igreja, quando nós negligenciamos as coisas ao Senhor, o serviço ao Senhor, a leitura da palavra, negligenciamos o culto, negligenciamos o horário que nós chegamos no culto, negligenciamos a participação nas atividades. Se a arca de Noé fosse fechar hoje às 7 horas da noite, no horário que inicia o culto, você teria ficado fora ou dentro da arca? Às vezes nós achamos que isso é besteira. Às vezes nós achamos que isso não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Às vezes nós achamos que isso não importa, que Deus não se importa com essas coisas. Mas a verdade é que Deus se importa sim. Quais são os elementos que estão presentes no culto? Qual é a liturgia que nós seguimos domingo após domingo? Você tem condição de ensinar isso ao seu filho? Se nós não temos zelo com o culto que ocorre uma vez por semana, como nós teremos zelo com as outras coisas, com os outros afazeres que são tão difíceis no nosso cotidiano? Irmãos, nós devemos proteger as nossas famílias, vivendo em retidão, e essa é a nossa primeira lição. É a primeira lição que Noé nos ensina. E a própria Escritura vai qualificar Noé como um dos grandes homens da fé. Perceba o que é dito em Ezequiel, no capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. Nós faremos a leitura dos versículos 13 e 14. Ezequiel 14, versículo 13 e 14. Amém? Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei delas pessoas e animais. Mesmo que estivessem no meio delas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Perceba um nível de qualidade de Noé. É um homem que, pela sua postura, pela sua conduta, pela forma como ele vivia, o Senhor o guardaria e o protegeria da condenação e da ira. Mas perceba, isso não se estendeu apenas a Noé. Noé não entrou sozinho dentro da arca. Noé entrou ele com sua família. Você homem, você mulher, você é responsável pela sua família, pela salvação da sua família. Deus é um Deus que faz pacto com famílias. A gente não batiza a criança porque a gente acha bonitinho batizar a criança, não.
É porque nós professamos e confessamos que os nossos filhos são participantes da herança do Senhor, assim como nós, e por isso que eles devem receber o selo da aliança. Os seus filhos que foram batizados, vocês estavam batizando e dizendo: os meus filhos pertencem à aliança do Senhor, e por isso nós temos a obrigação de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. E a primeira forma, e a forma que nós devemos fazer isso também, é, em primeiro lugar, vivendo em retidão. Nós podemos, em primeiro lugar, proteger as nossas famílias vivendo em retidão, mas, em segundo lugar, também obedecendo às ordens do Senhor. Perceba o que diz o versículo 22, o último versículo do capítulo 6. Deus vai dar todas as orientações a partir do capítulo 14. Deus vai dizer a Noé: faça uma arca de tábuas, de ciprestes, e aí vai dar todas as recomendações. Aí no versículo 22, a postura de Noé é a seguinte: foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Perceba que a Bíblia não diz assim: depois de ponderar algumas coisas com Deus, de fazer alguns questionamentos a Deus, de colocar alguns pontos em jogo, de tentar fazer um acordo com Deus, Noé foi lá e fez algumas coisas que Deus havia mandado. Não. Depois da orientação de Deus, o versículo 22 foi o que Noé fez. Nós devemos obedecer às ordens de Deus. Noé tinha os seus afazeres, assim como nós temos. Noé tinha os seus trabalhos, assim como nós temos. Noé tinha as suas obrigações, assim como nós também temos. Mas perceba, Noé não utilizou os seus afazeres, os seus trabalhos e as suas obrigações como desculpa. Não, ele foi lá e fez. A segunda lição que nós devemos aprender com Noé é obedecer às ordens de Deus. Ele não foi primeiro dizer a Deus que deveria resolver primeiro as suas agendas para depois ir buscar ao Senhor. Ele poderia ter feito como os discípulos que fizeram no capítulo 9 do Evangelho que Lucas escreveu. Ele disse: não, Senhor, deixa primeiro enterrar o meu pai, deixa primeiro eu resolver meus problemas, deixa primeiro fazer as minhas coisas, para depois ir te buscar. Não. Noé foi lá e fez. Começou a construir a arca. Mas essa obediência, ela só é possível graças a um relacionamento íntimo com Deus. Deus é um Deus que sabe que nós somos incrédulos. É por isso que Deus se relaciona com a gente. Porque nós não podemos crer e confiar em algo que nós não conhecemos. Não faz sentido. Às vezes nós queremos transformar a fé em algo que é irracional. Mas a fé não é irracional, a fé é racional. Nós temos uma razão para a nossa fé. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta, que nos conduz, que nos instrui. Deus é um Deus que conversa conosco. É um Deus que nos faz promessa. É um Deus que apresenta sinais e que faz alianças. Mas parece que isso não é suficiente para nós. Nós insistimos em permanecer incrédulos e desobedientes. Sem conhecer a Deus, meus irmãos, é impossível confiar em Deus. Às vezes nós queremos confiar mais no Senhor, crer mais no Senhor, esperar mais no Senhor. Mas como nós faremos isso se nós não conhecermos o Senhor? Se nós não lemos a palavra do Senhor, se nós não oramos? A fé, meus irmãos, ela não é cega, ela está firmada, alicerçada, edificada sobre um Deus que é vivo. Por isso a fé não se discute, ela apenas obedece. Ela não faz ponderações, ela faz como Noé, obedece. E nós lemos isso em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação. E perceba, ele construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Não prefira o caminho mais fácil. Não terceirize as suas obrigações. Não jogue a responsabilidade da educação do seu filho apenas para a escola, apenas para a igreja, apenas para outras instituições. Não terceirize, não procure o caminho mais fácil. Não ande em comunhão com o mundo. Prefira andar com Deus.
Fazendo isso, você não estará cuidando apenas de você, da sua fé, da sua espiritualidade. Você estará cuidando de toda a sua família. Noé, ele recebeu uma missão que era dura, que era árdua. Ele levou cerca de 100 anos para construir uma arca, para construir e realizar todo o seu trabalho. Mas em todo momento, ele permaneceu firme, apesar das adversidades. Ele permaneceu crendo e confiando e descansando no Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós já caminhando para o final, nós teremos algumas lições ao longo do capítulo 7. Leamos comigo o versículo 1. Gênesis capítulo 7, versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Versículos 5 ao 7. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, e era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Versículo 23. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, e foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Às vezes nós pregamos sobre algumas biografias e por vezes nós queremos ser como esses homens. Quando nós escutamos alguma pregação sobre Davi, nós queremos sair como Davi, derrubando gigante, pegando pedra, destruindo tudo. Quando nós ouvimos falar sobre Daniel, às vezes nós até nos aventuramos, não queremos nos aventurar a enfrentar leões, entrar em fornalhas. Mas a verdade é que quando nós olhamos para a exposição da palavra de Deus e nós observamos a galeria da fé, esses homens que são exemplos para nós, o objetivo final não é ser igual a esses homens, mas é ser igual àqueles a quem ele aponta. A salvação não é um prêmio que Noé recebeu por causa das suas obras. Da mesma maneira, não é um prêmio que nós receberemos por conta das nossas. Mas é um presente que nós recebemos por causa da graça de Deus. Nós não conquistamos a nossa salvação pelo nosso esforço. Nós recebemos ela apenas pela fé. Não é o resultado daquilo que nós fazemos para Deus, mas aquilo que Deus fez por nós. A arca de Noé não era um fim em si mesmo. A arca de Noé apontava para algo que era maior do que ela. Apontava para a pessoa de Cristo Jesus. Da mesma maneira que a família de Noé foi protegida, estando enxertada dentro da arca, nós somos salvos, guardados e protegidos quando nós estamos enxertados, guardados e protegidos em Cristo Jesus. É Ele quem nos tira e nos purifica de todo pecado. É Ele quem limpa as nossas vestes. É Ele quem redime, que nos fortalece. Nós temos a tendência de observar e tentar trazer glória para nós naquilo que nós fazemos, mas essa galeria da fé, ela aponta para a confiança que esses homens tinham no Senhor. E é no Senhor que a nossa esperança deve estar depositada. Não ache que são os seus conselhos que vão conduzir os seus filhos bem, apesar dos seus conselhos serem bons. Mas é a palavra de Deus guardada e o Espírito Santo que opera em nós, que poderá conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. De fato, o mundo vai mal. O mundo jaz no maligno. Às vezes nós olhamos para o mundo e não temos esperança de melhoria. Mas há uma esperança para nós. Aquele que morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele subiu aos céus e disse que estaria conosco. Em meio às adversidades, meus irmãos, não olhe para os problemas, mas olhe para aquele que está ao seu lado, que prometeu que estaria com você e comigo até o fim dos tempos. E esse Deus que morreu, ressuscitou, que está ao nosso lado,
Ele retornará também para nos buscar. As religiões mundanas, elas apresentam sistemas de leis, regulamentos, obras que as pessoas devem fazer para achar graça diante do Senhor. Isso é facilmente aceito pelo mundo. Às vezes nós queremos trazer prestígio para nós. A nossa tendência natural é colocar a nós mesmos e as nossas obras no centro de todas as coisas, pensando que nós somos capazes de fazer e de contribuir para a salvação. Mas ao falar sobre salvação, o reverendo Hernando Dias Lopes, ele fala que o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo e sustentador da vida, tomou a iniciativa de nos amar, mesmo antes da fundação do mundo. Seu amor por nós é eterno, é deliberado, é autogerado, é incondicional. Deus não nos amou por conta dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A causa do amor de Deus não está em nós, mas nele mesmo. É a graça de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. Nós somos justificados. Nós não somos justos por conta das nossas próprias justiças, mas nós somos feitos justos por conta da justiça que foi implementada sobre Cristo Jesus. E nós meditamos isso sobre isso nessa manhã. Porque se nós buscarmos viver a nossa vida em retidão, seguindo apenas a lei, nós caminharemos em direção à ruína. Mas nós devemos buscar se aproximar do Senhor por meio da obediência de Cristo. É a obediência de Cristo que é perfeita. Noé, ele ouviu o convite da graça de Deus ao dizer: Noé, entre na arca. O Senhor hoje, nesta noite, faz o mesmo convite a você. Para que você entre com sua família debaixo da proteção do Senhor. Para habitar em Deus. Para habitar em Cristo, que é o nosso lugar seguro. O mundo continua imerso em maldade, debaixo do dilúvio da desgraça e do pecado. Mas nós podemos estar protegidos na arca, que é Cristo Jesus. O Salmo 91, versículo 1 e 2 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É nele que nós podemos confiar. É nele que a nossa confiança pode estar depositada. E nós podemos guardar as nossas famílias, vivendo em retidão, obedecendo ao Senhor e crendo que a salvação da nossa família não pertence a nós mesmos, mas pertence a Deus. 3 lições, irmãos, para que nós possamos concluir. A primeira lição é a importância das nossas famílias. A nossa família é muito importante. E nós devemos priorizá-la. Nós poderíamos olhar para o ministério de Noé e achar que ele fracassou, porque ele não convenceu ninguém ao longo desses 100 anos, além de sua família. Mas ele convenceu o seu bem mais precioso, que era a sua família. Às vezes nós queremos ter uma igreja cheia, abarrotada de pessoas, mas que esse desejo comece pelos nossos familiares. Que nós tenhamos o desejo de ver os nossos filhos debaixo da graça e do cuidado do Senhor. Não queira ver o seu filho sendo destruído pelo dilúvio que aponta para a ira de Deus, mas dentro da arca junto com você. E essa é a primeira lição, né? A importância das nossas famílias, de priorizarmos as nossas famílias. Qual foi a última vez que você realizou um culto com a sua família no seu lar? Qual foi a última vez que você chamou seus filhos, reuniu seus filhos e disse: Meus filhos, vamos aqui ler a palavra do Senhor e orar um pouquinho? Não estou falando nem de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Estou falando de 15 minutos. De reunir a sua família na mesa, na hora da refeição, e antes de comer, dizer: vamos orar. Agradecer a Deus porque foi Ele que colocou o pão sobre a nossa mesa. Às vezes, atividades e elementos simples nos ensinam muito aos nossos filhos. Criam hábitos, desenvolvem necessidades. Se nós queremos que os nossos filhos tenham compromisso com a igreja, sejamos nós os primeiros
a ter compromisso com a igreja. Se nós queremos que os nossos filhos tenham compromisso com o Senhor, sejamos nós os primeiros a ter compromisso com o Senhor. Mas a lição não é apenas para os pais, é para os filhos também. Porque às vezes nós vemos nossos pais fazendo isso, mas nós já queremos fazer. Às vezes nós preferimos dar ouvido a ensinamentos de youtubers, de influenciadores das redes sociais. Meu pai e minha mãe têm um ensinamento que eu trago comigo até hoje. Amigo é pai e mãe. O resto é no máximo colega. E às vezes os nossos colegas, eles nos influenciam por caminhos que vão levar à morte. Nós achamos que nossos pais são caretas, quando na verdade estão tentando nos proteger. Escutem os conselhos dos seus pais e entendam a importância que as nossas famílias têm. Em segundo lugar, nós devemos perseverar. Em Mateus 24, os versículos 12 e 13, o Senhor Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias, e as circunstâncias são difíceis. Mas aquele que perseverar será salvo. Quem prometeu isso não é o presbítero Gerson, não. Foi o próprio Cristo. Que nós possamos estar perseverando, caminhando, buscando ao Senhor, confiando nessa preciosa promessa. E por último, nós devemos confiar no Senhor. Salmo 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, ainda no versículo 14, diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperemos no Senhor. Façamos a nossa parte. Ensinemos aos nossos filhos. Sejamos exemplos. Obedeçamos ao Senhor. Mas confie também no Senhor. É Ele quem cuida de nós, é Ele que estende a sua mão. E nós podemos confiar na sua promessa. Podemos confiar no Senhor. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche os seus olhos e oremos juntos ao Senhor. Pai Santo e querido, nós louvamos a Ti, porque nessa noite nós vemos muitas famílias reunidas nessa igreja. Pais que trazem os seus filhos para a igreja, que buscam orientar os seus filhos nos teus caminhos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça esses pais, que conceda sabedoria a eles para educar os seus filhos, para que eles vivam em retidão, para que eles te obedeçam, para que eles confiem em Ti, ó Deus. E que possam ser exemplos para os seus filhos, mas que também os filhos possam olhar para os seus pais e os verem e os enxergarem como exemplos. Exemplos de homens e mulheres que buscam a Ti, que têm zelo pelo culto, pela palavra e pela oração. Nós te pedimos, ó Deus, abençoa a nossa igreja, fortalece as famílias da nossa igreja, que a nossa confiança e a nossa esperança esteja depositada unicamente no Senhor. Nós oramos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém.